Alô, meus queridos, tudo bem? Professor Nilson Cunha, estou aqui para resolver um exercício para vocês, certo? Falando hoje de colisões mecânicas, tá certo? Vou deixar aqui um vídeo falando um pouco mais do assunto, né? Após esse vídeo, deixar aí a referência e vem com a gente para resolver essa questão que é excelente para o seu aprendizado, beleza? Então, cuida! Então, galera, nós temos aí o seguinte, né? Uma questão da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, excelente para o assunto do momento que eu acabei de citar. Então, nós temos aí o seguinte: um homem de 70 quilogramas corre ao encontro de um carrinho de 30 quilogramas, certo? Então, deixa eu anotar aqui logo para a gente não perder as referências, né? Então, aqui eu vou deixar aqui a massa do homem, né? Vou chamar aqui de MH, certo? Colocar aqui a massa dele, 70 quilogramas, e a referência aqui da massa do carrinho, certo? Deixa eu aqui apagar. Massa do carrinho. Então, você tem a massa do carrinho, 30 quilogramas, que se desloca livremente. Para um observador fixo no solo, o homem se desloca a 3 metros por segundo e o carrinho a 1 metro por segundo, certo? No mesmo sentido, beleza? Então, deixa eu anotar aqui também velocidade do homem, que segundo o exercício, 3 metros por segundo, certo? E a do carrinho, velocidade do carrinho, 1 metro por segundo. Beleza. Após alcançar o carrinho, o homem salta para cima dele, passando ambos a se deslocar segundo o mesmo observador, com velocidade estimada de. Então, essa é a forma que nós vamos encontrar para resolver o exercício, né? Lembrando que é um exercício de colisões, certo? Essa colisão pode ser considerada elástica ou inelástica, com movimento ou sem movimento, beleza? Então vamos ver aí como é que fica de acordo com o que a questão lhe dá, tá bom? Então nós temos aí o seguinte: na fase inicial do processo, né, do fenômeno que ele está citando, você tem que a pessoa, né, o homem, ele vai em direção ao carrinho, certo? Tá aqui o carrinho, tá aqui as rodinhas do carrinho. Então, ambos estão no mesmo sentido. Porém, por o homem estar com velocidade maior, né? Então, 3 metros por segundo, o que vai acontecer? O homem vai conseguir alcançar na fase inicial. Então, isso ocorre o seguinte, que ele vai ficar em cima do carrinho. Após essa situação, é que vai haver uma mudança de velocidade, que é justamente a velocidade dos dois ao mesmo tempo, ok? Então, isso que a questão te pede. Então, eu tenho aqui a velocidade do homem, né? Vou chamar aqui de VH. Aqui a velocidade do carrinho. E aqui eu vou ter uma velocidade final de movimento. Beleza? Então, na fase inicial que nós temos aqui, ó, você tem que essa situação vai se dar por duas situações. Eu posso chamar aqui de quantidade de movimento. Quantidade de movimento do homem mais a quantidade de movimento, certo? Do carrinho. Eu tenho um M aqui do carrinho. E lá, depois do processo todo, eu tenho a quantidade de movimento da fase final. Beleza? Então, vamos definir aí as três situações. No caso, quantidade de movimento do homem, nós temos a massa do homem, né? Lembrando que quantidade de movimento é o produto massa-velocidade, certo? A quantidade de movimento do carrinho vai ser a massa do carrinho e a velocidade do carrinho. Lembrando que isso é a fase inicial, certo? Tá aqui o Hzinho do homem. E vai se tornar, no final, a quantidade de movimento no qual junta justamente o homem e o carrinho no mesmo processo de movimento. Então eu vou dizer o que? Vai somar a massa do homem mais a massa do carrinho. E aí você tem uma velocidade de
movimento dos dois juntos no final, beleza? Então, é essa a forma que nós vamos resolver, tá certo? Vou mudar aqui a frame para a gente dar continuidade. Se eu mudar aqui, vou montar como funciona. Você tem agora quantidade de movimento total inicial, né, que é justamente o processo homem e carrinho, igual à quantidade de movimento final, que também vai ser homem e carrinho, certo? Só que na inicial está o homem separado do carrinho e na final tá os dois juntos, ok? Então nós temos aí o seguinte: na fase inicial, como eu citei antes, será a quantidade de movimento do homem mais a quantidade de movimento do carrinho. E isso nós vamos igualar para a quantidade de movimento final, ou seja, para poder nós encontrarmos a velocidade, ok? Logo, de acordo com as definições que eu falei na frame anterior, vai ficar o seguinte: eu tenho aqui primeiro massa do homem multiplicado pela velocidade dele, ok? Ajeitar aqui, mais a massa do carrinho e a sua velocidade, fechando aqui, igual a junção das duas massas, homem e carrinho, e a velocidade final do sistema, beleza? Então essa é a forma que nós vamos resolver o exercício, tá bom? E trocando aí os valores, nós já vamos ter o seguinte: de acordo com o exercício, o processo final, massa do homem, no caso, 70 kg, multiplicado pela sua velocidade, 3 metros por segundo, mais a formação do carrinho, né? Massa do carrinho que o exercício nos dá é um valor de 30 kg, e a sua velocidade de 1 metro por segundo, igual à fase final da quantidade de movimento, que vai ser a soma homem mais carrinho, né? 70 mais 30, e a sua velocidade final de movimento. Vou chamar de V'. Beleza, turminha? Então vamos lá. Multiplicando aí os valores, fazendo a soma e procurando os valores necessários. Nós temos 70 multiplicado por 3, que vai ficar 210, mais 30 vezes 1, né, que é o próprio 30, igual a medida da soma das duas massas, 100 kg, e a velocidade final do sistema. Então, nós finalizaremos da seguinte maneira. De acordo com os princípios da equação, você tem que 240 é igual a 100 que multiplica a velocidade final do movimento. Logo, essa velocidade final vai ser o quociente, né, a divisão de 240 por 210. Por 100. No caso, eu tenho aí essa divisão, né? Eu posso cancelar aqui o zero para facilitar o seu cálculo. Cancelo aqui. Zero em cima e zero embaixo. E no final você tem que a velocidade do movimento com a junção das duas massas, ela será de 2,4 metros por segundo. Ok? Deixa eu voltar aqui e nós vamos ver o item. Pronto. Você vai marcar o item B de bola. Essa é a sua resposta. Beleza, turma? Ele está aqui. Pronto. Esse é o seu resultado. Então, turma, mais uma questão resolvida, certo? Um assunto muito bom. Vou deixar aqui um vídeo de definição do conteúdo em geral, tá bom? Para você dar uma olhada aí também no meu canal. Me acompanhe aí sempre nas redes sociais, né? No Instagram, Fisicando Nilson, e no meu canal no YouTube, Professor Nilson Cunha. Tua curtida é muito importante e comente aí a sua opinião sobre o vídeo. Deixa aí opiniões sobre assuntos, exercícios que eu possa resolver com vocês com o tempo, beleza? Então, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Um forte abraço a todos e fui!